Olá pessoal, eu vou ensinar de maneira bem rápida e simples uma maneira de criar estratégias de execução sem ter nenhum conhecimento de programação ou do editor da plataforma. Algumas pessoas fizeram pedido no canal, eu fiquei de fazer no meio de semana, como não tive tempo, vou tirar uns 20 minutinhos para explicar. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é uma coisa bem simples de fazer. Aqui eu vou mostrar como criar uma média comum, uma média aritmética, e depois eu vou ensinar como fazer com o indicador sem conhecer o seu algoritmo. No caso, eu vou usar essa média hack para fazer o segundo exemplo, por isso ela já está aí. Eu vou inserir a média de 20 períodos, só para sinalizar depois de feito a estratégia de execução, para vocês verificarem que deu tudo certo. Por enquanto não preciso do editor, o editor vai ser só para mostrar o algoritmo pronto. Então você vai clicar aqui na estratégia, criar estratégia de execução, e aqui é a região onde você vai colocar os parâmetros de criação da sua estratégia. Vou usar o fechamento acima e abaixo da média como parâmetro para compra e venda. A estratégia de execução ela tem que ter no mínimo 4 passos, que seriam um para você entrar na compra, outro para sair da compra, um para entrar na venda e outro para sair na venda. Sem esses 4 passos, sua estratégia não dá certo. Você poderia também fazer somente 2 passos. Aí seria inverter a posição. Você compraria, você inverteria vendendo, você inverteria comprando, vendendo e assim por diante. Aqui eu vou ensinar como fazer entrada e saída, porque aí fica um negócio mais legal e você consegue modificar e criar estratégias como achar melhor depois. Então eu vou começar. Se fechamento maior, eu vou clicar aqui, clicar em indicador e procurar a média. Se eu conheço o parâmetro, já insiro direto aqui, que é média 20. Se eu conheço o parâmetro, eu clico direto. Se eu não conheço, eu clico em indicador e pesquiso média. Aqui vai aparecer média 200, é o que já vem pré-configurado. Normalmente isso aqui vem marcado, que é o deslocamento de um período. Eu não costumo usar. Então eu vou média 200, vou clicar em OK e vou corrigir aqui, apagar um zero, deixar a média 20. Estou usando uma média aritmética. Se eu quisesse usar exponencial, era só inserir EXP, média EXP. Vou manter aritmética. Então, se fechamento maior que a média 20, eu quero comprar abrindo a posição. Abrir uma posição de compra. OK. E insiro a primeira linha do meu indicador. Comprei acima. Quando o preço romper abaixo da média, eu quero sair dessa compra. Para eu sair da compra, eu saio com uma venda. Então,
Se o fechamento for menor que a média 20, eu quero vender fechando posição. O editor vai entender que você está comprado. Se estiver comprado, você quer fazer uma venda fechando a posição, saindo da compra, né? Vou clicar em OK e vou inserir. Então aqui eu já tenho o primeiro passo de compra e o segundo passo saindo da compra. Agora eu vou fazer uma venda. Então, se fechamento menor que a média 20, eu quero vender, só que nesse caso eu quero vender abrindo uma posição. Então eu vou entrar numa venda, clique em OK, insiro na estratégia. Estou vendido. Se cruzar para cima, eu quero sair da venda, então eu tenho que sair com uma compra. Então, se fechamento maior que a média 20, eu vou comprar fechando posição para fechar minha venda e inserir. Os 4 passos da estratégia de execução estão criados aqui. Eu já tenho minha estratégia pronta. Vou clicar em criar e vou dar o nome que eu achar melhor para ela. Vou colocar teste execução. Lembrando sempre que se você criar uma estratégia com 2 ou mais nomes, você tem que separar uma palavra da outra com o sinal de underline. Senão o editor não vai aceitar. Ó. Nome de estratégia inválido. Então, quando aparecer esse sinalzinho, você dá uma corrida no nome, vê se tem algum espaço. Se você deu espaço no nome de sua estratégia, isso aí é um erro para a plataforma. Vou salvar. Ele vai me avisar que está tudo ok, que eu não errei nada no parâmetro da estratégia. Agora eu vou inserir ela no gráfico. Clica no botão direito, inserir estratégia de execução. A minha estratégia está aqui. Nós vamos ver se deu certo. Deu certo. Então, preço acima da média. Eu tenho uma compra. Então, por que tem isso aqui? Isso aqui tem para sair da posição da venda anterior. Como eu criei um parâmetro que se eu estou vendido e o preço cruzar para cima da média, eu tenho que sair com uma compra. Então, esse primeiro box eu perco para a entrada na compra. Por isso tem algumas pessoas que criam estratégia virando a mão. Ele vai vender aqui e aqui ele já vai dar compra. Nesse caso eu perco um box para sair da venda e a minha compra vai ser no segundo box acima da média. Então vou perder essa região, essa compra que seria aqui, um box. Se eu estou comprado aqui, eu vou perder também. No caso aqui não perdi porque ele formou um pavio e subiu, mas eu perderia se ele tivesse descido esse box para sair dessa compra. Então eu teria um loss, como eu tive aqui, e a minha venda sairia aqui. Mas ele deu compra aqui, saiu da compra aqui, deu venda aqui. Aqui eu perdi 3 boxes praticamente. Então eu estou vendido aqui, cruzou para cima, fechou, saiu da posição, entrei comprado, cruzou para baixo, sai da posição, entra vendido, cruzou para cima, sai da posição, entra comprado. Essa estratégia de execução funciona desse jeito. Agora, eu baixei lá do canal do Roberto essa média aqui
e ele não criou coloração e não criou execução para ela, mas eu quero criar. Então eu posso criar, eu não dependo de pedir algoritmo, alguma coisa desse tipo, de saber como que foi feito. Eu posso usar também o criador de estratégia de execução. Então eu gostei do cruzamento da média hack com a média de 20 períodos. Eu vou criar uma estratégia de execução e coloração com base no que eu enxerguei aqui que seria melhor para mim. Vou criar a execução primeiro. Aqui funciona ao contrário, né? Se a média hack cruzar para baixo da média 20 é venda, se ela cruzar para cima é compra. Então vou clicar aqui, indicador, e vou procurar a média hack que está aqui, ó. Isso aqui é uma coisa muito importante. Tudo que vem dentro do parênteses separado por vírgula tem que entrar no algoritmo. Se eu apagar qualquer um desses números, a minha estratégia vai dar erro. Então, se eu copiar o nome daqui de cima, por exemplo, se eu conseguisse copiar e colasse aqui e esquecesse um parêntese ou uma letra, aqui vai dar erro. Tem que copiar exatamente como ela é feita, assim como o fechamento, assim como a média. Desmarco, deslocar. A média, o período, vírgula, fechamento. Se eu esquecer qualquer coisa aqui, uma letra que seja, o editor vai dar erro e não avisa onde é o erro, ao contrário do que mostra no editor. Então, a estratégia de execução. Se a média hack maior que a média 20, corrigindo porque ela vem como 200, eu vou abrir compra, abrir posição de compra e vou inserir. Se menor, vou fazer a saída da compra, que é uma venda fechando posição. É do mesmo jeito que eu criei a outra e vou inserir. Nunca esquecer de inserir. Não adianta criar aqui sem inserir aqui, não vai funcionar. E vou fazer a venda. Se ela é menor que a 20, vou fazer uma venda abrindo posição, ok, inserir. Para sair da venda, ela tem que estar acima da média 20. Eu tenho que comprar, fechando, posição, ok, inserir. Está criada a estratégia de execução da média hack com a média 20, que eu achei que fica melhor do que o cara que criou lá somente acima de fechamento. Vou criar, inventar o nome, execução hack média 20. Eu coloco bastante underline aqui para ficar mais fácil de achar a estratégia. Ela fica no topo da lista. Inserir estratégia de execução, ó, fica no topo da lista. Quanto mais eu coloco aqui, então as estratégias que eu estudo, eu costumo criar antes de modificar o nome para publicar. Eu costumo criar assim para deixar no topo da lista. Vamos inserir ela para ver se deu certo. Aí, minha estratégia está pronta. Com o mesmo probleminha de saída da média. Saiu da compra, vendeu. Saiu da venda, comprou. Saiu da compra, vendeu. Comprou. Saiu da venda, comprou.
Quer dizer, eu consegui criar uma estratégia de execução do indicador sem conhecer o algoritmo, sem ter acesso à criação, à ideia do indicador. E agora eu vou criar uma regra de coloração, não com base no cruzamento das médias, mas com base no cruzamento do indicador com o fechamento do candle. O que eu tenho que ver primeiro? Eu tenho que ver que a média cruzando para cima do preço é compra e a média cruzando para baixo do preço é venda. Isso é a primeira coisa que eu tenho que analisar no indicador. As médias normais funcionam ao contrário da média hack. As médias comuns, o preço cruza a média para cima da compra. A média hack, a média cruza o preço para cima para dar compra. Então, se eu for fazer uma coloração com a média comum, eu tenho que colocar fechamento acima da média. Como eu vou fazer com a média hack, eu tenho que colocar a média acima do fechamento. Então, eu vou clicar em estratégia, criar regra de coloração. Se média hack, vou pesquisar. Ok. Acima do fechamento, eu quero pintar de verde ou verde limão. Vou inserir. Se média hack abaixo do fechamento, eu quero pintar de vermelho e vou inserir. Somente duas aqui. Não tem sobrecompra, não tem sobrevenda, senão eu poderia criar duas opções de parâmetro. Por exemplo, se média hack acima de fechamento e média hack acima de 200 pontos. Não é o caso. Então, inserir a regra aqui, eu vou criar a coloração em cima do indicador que eu não conheço. Coloração média hack. Vou salvar. Ok, não errei nada. Vou inserir a minha coloração. Ela está aqui no preço. Inserir. Vamos ver o resultado. Olha, o resultado bateu. Então, média hack. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar execução. Então, média hack abaixo do fechamento, venda. Média hack acima do fechamento, compra. Média hack abaixo, venda, compra, venda. Eu consegui criar uma coloração, mesmo que ele não tivesse feito uma coloração para esse indicador. Posso criar com IFR, com os indicadores comuns da plataforma. MACD, o pessoal pergunta muito, ó, como é simples. Regra de coloração. Vou achar aqui o MACD. Tá aqui. Ok. Se MACD maior, aí aqui eu não vou usar indicador nem cotação. Eu vou usar linha zero. Eu quero colorir acima da linha zero e abaixo da linha zero. Então eu vou usar numérico. Não vou usar cotação, não vou usar indicador. Então, se MACD aqui ele não dá a opção de deslocar, porque o MACD não tem deslocamento, vou dar OK. Então,
Se MACD 2612.9 maior que 0, vou pintar de verde, inserir regra. Se menor que 0, vou pintar de vermelho, inserir, minha regra está criada, vou criar e o nome, coloração, hashtag MACD, salvar, ok. Então, vou inserir o MACD aqui embaixo. E vou inserir a coloração dele. Coloração MACD. Então, MACD cruzou para cima, a linha de referência. MACD cruzou para baixo. MACD cruzou para cima, para baixo. Se fosse o histograma, seria, se não me engano, é a média 9 que é plotada em histograma. Então, se você criar execução não, né? Estratégia, o sono tá batendo já. Fechamento maior que a média 9. Vou puxar 200 aqui, sem deslocar. Aqui eu acredito que seja a média exponencial. Vou pintar de verde. Se menor, vou pintar de vermelho. Vamos ver se é média 9 mesmo. Criar. Média 9. MACD. Salvar. Ok, deu certo. Vou inserir. Média 9 MACD. Não é ela. É 12, vamos ver. Vou abrir aqui. Deixa eu puxar aqui para ver. Média 9. Ah, tá. Olha onde eu errei. Aqui está média 200. Eu não modifiquei quando eu criei. Isso é normal acontecer. Vamos ver se dá 12. Também não. Não me lembro agora de cabeça se é uma menos a outra ou é a 26. Não é também. É o cálculo de uma menos a outra. Bom, não interessa muito no momento, né? A questão é a criação e não o cálculo. Então vocês veem que posso... Não, média 9. MACD acima e MACD abaixo dá... Seria errado novamente. Aí. Vou colocar ele no gráfico principal também. E aqui você tem o sinal. Deixa eu apagar esse cara para não poluir muito. Você tem o sinal do cruzamento do MACD para cima, para baixo. Você consegue fazer coloração e execução da mesma maneira. Aqui seria a execução para compra, abrir posição de compra com MACD acima de 0 e fechar a posição de compra com uma venda abaixo de 0
abrir posição de venda abaixo de zero e fechar com uma compra acima de zero. Esse seria uma execução do MACD com base na linha zero. Se fosse cruzamento da média 9 MACD, então seria a compra acima da média, abrindo posição, e a venda abaixo da média, fechando posição. Venda abaixo, abrindo posição, compra acima, fechando posição. Eu acho que ficou bem claro, né, a ideia de execução e coloração de outros indicadores que você não tem algoritmo. Não existe nada bloqueado na plataforma. A única coisa que impede o acesso seria validade. Indicador com validade já complica. Você vai criar uma coloração de um indicador com validade. Quando a validade dele expirar, você vai perder a regra que você criou também. Então é o único jeito que você perde o acesso a uma regra criada com base em outra estratégia, seria a data de validade. Ó, 1h30 da manhã, vou parando por aqui, vou colocar para publicar. Espero que ajude também o pessoal que tem dúvida com criação ou que fazem pedido de execução de indicadores que eu publico ou de coloração. Vocês têm a ferramenta aqui para fazer tudo o que vocês quiserem com base nos indicadores. Beleza, pessoal? Vou encerrar o vídeo.